Seja bem-vindo para mais um episódio do MetaCast, esse super podcast que vai bombardear você com informações, tecnologia, marketing que vão fazer a diferença na sua vida para que você se atualize e possa se diferenciar no mercado. E hoje é um cara fera na tecnologia, hein? E olha que eu tenho experiência para dizer que hoje tem um super convidado que é um cara que bota a mão na massa, de verdade, tem uma vasta experiência, é um prazer tê-lo aqui. Então, seja bem-vindo, Cledson, que é CEO da Labits. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, passando muita informação para o pessoal. Obrigado pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é muito concorrida. As empresas não param, meu amigo. Careca, que bom largar esse homem um pouquinho, o tempo inteiro solicitando e de mais empresas. Estava ontem com o Carlos, tudo querendo um desejado, viu? Um dos mais desejados. Mas minha esposa fala muito isso, tem muito cara... Desejado por homens e mulheres. É um sucesso demais. Mas seja muito bem-vindo e queria perguntar para você, quem é Cledson? Então, acho que essa pergunta, apesar de ser curta, é uma pergunta bem profunda. Tudo vem do início da infância, né? Toda história bacana vem da infância. Então, essa paixão por tecnologia veio desde muito cedo. Eu sou um cara que sempre buscou conhecer mais a fundo do que é feito, do que são feitas as coisas, né? Então, você é natural de onde? E como surgiu esse desejo pelo games e por tecnologia? Justamente. Eu sou natural de Arapiraca, certo? Mas a minha vida é praticamente toda em Maceió, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de ter computador bem cedo e me apaixonei por construir mundos ali nos games, né? Então, eu acho que quando eu joguei os primeiros games, eu já disse, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que massa. Isso foi com quantos anos, Cledson? Cara, não lembro. Primeira infância, eu acho que ali 10 anos, 11 anos ali, eu já 10 queria... Anos, 11 anos. Você jogava, né? Mas quando foi assim, o ponto de virada, você chegou a dizer, não, agora eu quero, além de jogar, eu quero construir games. Essa história é bem interessante, porque apesar de jogar desde muito cedo, meus tios me colocaram para jogar os primeiros jogos bem cedo. Eu acho que eu nem falava direito, já mexia com o controle de videogame. Mas quando eu tive a oportunidade de me aprofundar mais em jogar sozinho, foi principalmente nos computadores. E um dos computadores que eu tive, ele precisava de um jeitinho diferente de jogar. Para você poder jogar nele, você tinha que escrever o código. E os códigos dos jogos, de pequenos jogos, tipo Pong, joguinhos bem simples, Arkanoid, vinha numa revistinha. E essa revistinha vem com um código todo escrito que você tem que digitar inteiro para poder rodar. Em qual linguagem? Não lembro, deve ser uma coisa bem básica mesmo. Eu não me recordo. Eu sei que era legível. Aí, eu percebi que alterando algumas informações ali naquele texto, que para mim era texto, eu não sabia o que era programação ainda, eu sabia que eu estava digitando eu estava digitando um jogo. Eu não sabia o que era código, o que era sintaxe, não sabia nada. Autodidata total. Aí eu percebi, olha, se eu mudar o nome do personagem no game muda. Se eu mudar esse valor aqui, a velocidade da bolinha muda. Aí eu percebi, não, eu consigo modificar alguma coisinha aqui, mudar a cor. Aí eu mostrava para meus amigos, olha, isso aqui, olha que legal isso aqui, dá para fazer isso aqui. E foi daí que eu percebi que dá para fazer. Só que é uma jornada bem longa, na verdade, né? Temos um longo caminho pela frente. Então, começou naquela fagulha, né? E a partir daí, do momento que você chegou a desenvolver seu primeiro game, isso aí será autodidata. Como é que foi a sua formação para que você realmente visse isso como profissão? Porque inicialmente você estava aprendendo como aluno. E a partir do momento que você decidiu que isso seria seu ganha-pão? Então, aí avançamos um pouco aí no tempo, né? Nesse meio tempo, entre
iniciar como carreira e esses primeiros jogos foi uma jornada longa. Mas eu fui claro com os meus pais, eu disse, olha, eu acho que eu quero fazer isso daqui da minha vida. Eu quero fazer isso daqui na minha vida. Então, como é que eu posso transformar isso numa profissão? Minha mãe sempre foi muito clara, meu filho, só não vá morrer de fome. Aí eu disse, não, mãe, eu tenho certeza do que eu quero fazer. Ela, tá bom, eu confio em você. Esse confio em você foi chave para mim, né? Ela se esforçou para me dar um computador mais moderno, um computador que eu pudesse realmente usar. E eu continuei assim. Seu pai e mãe trabalhavam com o quê? Minha mãe é professora, né? Ela é psicopedagoga, né? Trabalha ainda? Trabalha até hoje. Eu venho da família de professores, né? Então a maioria sempre foram professores. Não tem ninguém de background de tecnologia, todo mundo. Ela era concursada, trabalha emprego no governo, trabalho federal. Cadê você aí pra ser mais um funcionário público aí? E eu sempre assim. Mamar nas tetas do Estado, gente. Olha aí. O que é que você rompeu? Eu nunca me vi. Ovelha negra. Eu nunca me vi desse jeito. E todo mundo da minha família, não, faz um concurso, meu filho, faz um concurso. Mas assim, eu não tenho nada contra. É muito bom, assim, você ter uma chance de ter algo estável e fazer algo pela sociedade, como as pessoas que se dedicam ao serviço público fazem. Mas eu nunca me enxerguei dessa forma. Eu sempre pensei assim, eu nunca pensei em local. Tipo, eu nunca me enxerguei trabalhando em Arapiraca, trabalhando em Maceió, trabalhando em Alagoas. Eu sempre me cheguei, não. Eu tenho que fazer algo que o mundo use. O que me impede, o que me diferencia de Steve Jobs, o que me diferencia de um cara que inventou algo que todo mundo usa? Nada. Eu sou uma pessoa, um ser humano, com uma cabeça pensante, igual a ele, e eu tenho acesso ao mundo. A internet me dá acesso ao mundo. Então, não me enxergo em desvantagem de forma alguma. Talvez eu só não tenha encontrado o produto certo ainda. Mas Com que idade você tinha essa ideia, essa visão? eu nunca me enxerguei diferente. Sempre foi fixo. Eu acho que Seus pais, eles incentivavam? Ou assim, quem foi uma pessoa inspiradora nessa jornada? Então, minha mãe, com certeza, ela foi o grande diferencial aí que me permitiu. Ela disse, não, eu confio em você. Agora, você sabe, se você precisar de alguma coisa, tem a casa da mamãe aqui, você pode voltar, não tem problema nenhum. Então, aí que tem um ponto. Eu fui morar sozinho, não totalmente sozinho, mas tipo, longe da casa dos meus pais, para fazer faculdade, né? Inicialmente, um dos primeiros vestibulares que eu fiz foi para Direito, certo? Nada a ver comigo, mas era uma profissão que eu enxergava que tinha um bom potencial. Todo mundo. Direito, engenharia ou medicina. Exatamente. Então, eu praticamente não fui para a faculdade. E, durante esse ano, minha mãe disse assim, olha, você tem que... Era qual faculdade? Era aqui em Maceió. Era na FAO. Aí, ela disse, olha, você tem 1 ano. Se nesse ano você não demonstrar que você consegue viver esse negócio que você faz aí no computador, você vai ter que realmente se focar na sua faculdade, que não vai rolar esse negócio de você ficar a vida toda jogando videogame e sem ir para a faculdade, não vai rolar não. Aí, nos primeiros meses, eu não foquei. Fiquei jogando, fiquei em casa super tranquilo, né? Aí, tipo... realmente não enxerguei a seriedade daquilo. Mas conforme o ano foi passando e eu fui enxergando que aquela palavra, aquela frase que ela falou, de fato era pra valer, que ou eu realmente se dedicava ou o seu sonho aí é ter que cursar direito e pra bater a realidade. Exatamente. Foi aí que eu, junto com alguns amigos, criamos um joguinho, certo? E esse joguinho fez bastante sucesso. Era eu não posso revelar muitos detalhes aqui, porque teve uns problemas depois, mas era um jogo baseado em propriedade intelectual que não pertencia a gente. Uhum. Sabe? Um jogo pirata. Um jogo que usava as imagens de um outro jogo bem grande, né? De uma empresa que começa com N. Eu acho que quem é gamer vai conseguir captar. É uma empresa que ela é bem segura com a propriedade intelectual dela, né?
Ela é famosa por processar pequenos estúdios que fazem jogos de fãs, né? Mas esse jogo fez um sucesso que hoje, mais de 18 anos depois, ainda tem gente jogando. Entende jogando? Hoje. Mas como você conseguiu comercializar esse jogo há tanto tempo? Qual foi o Então, canal? como é que funcionava? Esse jogo ele foi feito num motor de games que não existia. Ele era baseado em um mod de um outro jogo, certo? Como é que funcionava? Ele é um jogo online. Então a forma de monetizar é através do usuário faz uma doação. Feita essa doação, na época era via boleto e depósito. Burocracia da pega. Era, exatamente. E era na conta dos pais de um dos nossos colegas, né? E a partir daí, aquele usuário tinha direito a X tempo de benefícios. Cara, o jogo no qual o motor desse mod foi feito ficou menos famoso que o nosso game. Foi? Pra você ter ideia, tinha épocas que o nosso tinha umas 2 a 3 vezes a quantidade de jogadores ao mesmo tempo do que o oficial. Caraca. E como é que você divulgou? Divulgação? O domínio que a gente comprou foi o segredo, eu acho. Ele era nome do jogo.com.br. Era curto, direto ao ponto. Você fazia uma pesquisa, caía nele. Certeza. E a competência de fazer um jogo bem feito. Nós fizemos um mod realmente competente, com coisas que nunca se imaginou. Qual a linguagem nessa época? Era Lua, principalmente em Lua, e C++ para fazer o cliente, né? Pô, fantástico. Olha aí, gente. Fica um insight para você que está nos assistindo. Você, pai, você, mãe, bote a régua para o seu filho. Ou primeiro, acredite e inspire seus filhos, porque o pai e mãe que não dão essa liberdade do filho ser quem é, não existe força maior do que você ser quem você realmente é. E pai e mãe tem muito peso nisso, né? Nessa decisão, principalmente quando você está construindo a sua personalidade. E a partir do momento que você tem alguém que acredita em você e diz, eu acredito em você, mas você vai ter um prazo para que isso aconteça. Então, dê o seu melhor e faça acontecer. Parabéns, cara. É um diferencial muito grande. Eu vejo, hoje eu tenho um filho, né, de 13 anos, eu me preocupo muito em não tornar a vida dele muito fácil, porque a gente que veio eu venho de uma família humilde. Meus pais não tiveram muitas condições. Eu tive computador já quando eu estava no ensino médio. Eu fiz escola técnica e o computador eu só tive lá. Quando eu não sabia nem como ligar um computador. Agora, meus filhos têm um acesso a coisa muito fácil. E isso é preocupante para que ele se torne uma pessoa forte. Porque eu acredito, não existe pessoa forte que tenha um passado fácil. Você que está passando por dificuldades, agradeça. Pois são essas dificuldades que vai te tornar preparado, mais forte, para que amanhã você seja capaz de transformar essas dores em resultados. Muito bom. Então, hoje, então, você já passou tem a quantidade de games e como surgiu essa profissionalização depois desse grande sucesso? Como é que foi as próximas etapas? Conta um pouquinho aí dessa jornada. Então, aí que está o interessante. Depois desse sucesso, eu tive acesso a trabalhar como freelancer em outras empresas. Então, naquele momento era um grupo de pessoas que faziam um joguinho e o depósito ia todo para a conta do pai de um dos nossos amigos. Uhum. Aconteceu que a empresa, como eu falei, ela era bem protetiva com os direitos da marca dela, ela enviou uma cartinha para a gente, disse, olha, vamos desligar isso aí, esses servidores. Tomou o domínio da gente, o nosso domínio era lindo. Conseguiu tomar? Ela tomou o domínio. Como? Era .com.br, era o nome da marca .com.br. Mas conseguiu tomar, sim, porque é registrado, é registro BR. Mas aí que tá, ela é dona da marca. Ela consegue, enfim, ela conseguiu tomar e mandou um aviso extrajudicial, disse, olha, apaga. Ela não entendeu do que se tratava. Ela não sabia que era um jogo, ela achava que era outra coisa, enfim. É bem interessante, eles não entenderam o tamanho da proporção que era. Porque,
teve épocas de ter 50 mil pessoas online. Caraca. Ao mesmo tempo. 50 pessoas em que ano isso? Isso há 18 anos atrás. 2004 lá, Por aí, 2005. 5. Porra, é muito tempo, velho. Faz bastante tempo. Aí Muita gente, Era- pô. é muita É gente. muita gente mesmo. ficava hospedado num servidorzinho Xeon lá em casa. E dava conta o servidor? Dava conta. Era muito rudimentar o jogo, né? É. Mas, aí ela disse, olha, apaga tudo. Aí a gente se reuniu, né? O pai do menino disse... Eles não entenderam que a gente monetizava, não entenderam nada. Eles entenderam, derruba o site deles e apaga. Aí a gente se reuniu e disse, não, o que é que a gente faz? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, acho que já deu o que tem que dar pra gente. Tinha o pai de esse pai de um dos nossos amigos tinha interesse de ficar com o projeto, ofereceu um valor legal, a gente vendeu a nossa parte pra ele, ele ficou e tal. Não, seria legal, pra que ele queria comprar um negócio que não podia continuar. Ele mudou o nome, porque a gente tinha perdido o domínio, ele mudou o nome, mudou a pegada, certo? A gente entregou parte dos arquivos, o que ele não quis comprar a gente não entregou, tipo, nós tínhamos arte, tudo feito à mão, era gigantesco, virou um negócio sem proporção, não consigo nem te explicar a proporção que virou. Virou uma operação bem sofisticada, porque eu sempre fui megalomaníaco, né, que eu me chamo de maluco. Toda vez que eu entro num projeto, eu não entro pra pensar pequeno. Uhum. Então, aí repassou pra gente e a gente disse assim, ó, eu falei, vamos fazer uma estratégia. Vamos abrir o código-fonte do projeto, pelo menos uma boa parte. Não o que é tão único, mas o que... E milhares de pessoas vão abrir aí projetinhos parecidos e a gente não vai ter problema de ter vai ser só mais um para eles correrem atrás. Aí eu disse, olha, essa é a ideia. Aí assim fez. O pai do menino ficou com o projeto original completo, tirando a parte de arte mais robusta, que eu tenho guardado até hoje. Eu gosto até de mostrar nas minhas palestras. Parte do código-fonte a gente abriu, então surgiram centenas de servidores iguais, só que com menos funcionalidades que o rapaz comprou. E o valor que ele pagou deu pra gente sonhar em ter uma empresa de games. Né? Então foi aí. E ele concordou com essa abertura do... Concordou. A gente era tudo amigo, não tinha... Decisão em comum. Era um bando de maluco por open source. Então... Ele só ficou com em código fechado as coisas mais únicas que era realmente difícil. Pra você ter ideia, o jogo base que a gente usou, vou falar até o nome do jogo que é bacana, que é o Tibia. O Tibia não tem nem som, pra você ter ideia. Ele é um jogo dos início dos anos 90. Não tem som nativamente no jogo. No nosso tinha. E o som era espacial 3D. Já? Nossa. Tinha outras coisas que você não tem... streaming. Dentro do jogo, você pegava um item que permitia que você transmitisse o lugar que você tá e outro usuário ia numa televisãozinha dentro do game. Ó, metaverso vindo aí. Outro usuário numa televisãozinha dentro do game clicava e via a localização onde você tava, você caçando. Que arretado. Isso, ó. Muitos anos atrás, né? Então, uma pegada inovadora pra caramba. Isso foi ideia de um dos nossos amigos. Ele era... programador fantástico. Eles ainda estão na área, não. O dono ainda é o pai do rapaz lá, até hoje. Até hoje roda. Eu tenho certeza que dá dinheiro. Eu acho que ele ganhou centenas de vezes o que ele pagou a gente, mas... Sério? Até hoje roda? Até hoje roda e até hoje tem jogador. Até hoje tem streaming em vários lugares. Enfim. Mas tem outros concorrentes também, tão bons quanto. Enfim, pra encurtar essa história aí, que... É porque eu gosto muito dessa história é muito legal... Porque ela mostra... diferencial pra sua vida, né? Muito. Então, aí, o que acontece? Eu tava com um recurso, eu mostrei pra minha mãe, olha, mãe, dá pra ganhar dinheiro nessa área. Eu fiz contatos com algumas empresas bem pequenas, mas que conseguiam me pagar alguma coisa. Então, eu trabalhei em jogos até pra empresa que tinha... dado aquela cartinha, isso. E foi. Até por isso que eu não gosto de falar o nome exatamente. Mas eu trabalhei para uma produtora que fazia serviço para eles.
recebi um convite. Recebi um convite para fazer uma entrevista para trabalhar numa área completamente diferente. E eu aceitei. Fui. Gostei muito da área. Qual era a área? A área de construção civil. Porra, nada a ver. Eu trabalhei numa das maiores construtoras do Brasil. Acho que na época ela era maior. Mas eu cheguei com a pegada. Eu disse, olha... Cheguei para uma área, mas eu disse, vamos fazer simuladores aqui dentro? E a galera topou. Foi um projeto fantástico lá dentro. Fizemos coisas que não se imaginava fazer dentro dessa empresa. Muitas oportunidades. Viajei aí pelo Brasil e pelo mundo com eles. Foi? Exatamente. Daqui de Maceió? Não, eu fui fazer a entrevista, saí daqui de Maceió, fui fazer em Belo Horizonte a entrevista. Foi lá na... Mas pode falar, pô. Na Odebrecht. Odebrecht, entendi. Isso. Aí, o que acontece? Trabalhei durante muito tempo, me capacitei, fiz a faculdade, e aí, mas não era minha pegada. Então, nessa época você fez qual faculdade? Arquitetura. Arquitetura. Fez arquitetura. Exatamente. Boa. Então, nesse ponto, eu gostava dessa área, eu gosto dessa área, é uma área muito boa, mas não é a área que eu acho que eu consigo contribuir mais para a sociedade. Uhum. Eu sempre penso assim, como eu posso contribuir mais? Como eu posso impactar a galera? Como eu posso trazer um produto que vá divertir o pessoal? Como eu vou trazer um produto que vá ajudar outros desenvolvedores a tirarem o sonho deles do papel? Então, nessa época, em paralelo ao trabalho na Odebrecht, eu fazia freelance para outras empresas e tinha uma empresa com os meus amigos, certo? Aí a gente deu uma parada, foi para São Paulo, né? Lá em São Paulo a gente abriu uma empresinha de jogos mobile, e essa empresa de jogos mobile foi a que foi comprada pela GLU. Depois de 2 anos, ela ficou 2 anos rodando e tal. Tem um amigo meu que ficava no escritório de São Paulo, eu ficava... 2 anos. 2 anos desenvolvendo, ela foi só vendida. vários games aí. Dá de falar o valor? Faz tempo, Não, né? foi- Aberto. Quantos milhões? Foram 4, mas tinha muito sócio, aí não deu... Não deu. Não deu. Gente, em 2 anos o cara fez uma empresa valendo 2 milhões. Então, é possível, hein? mas não... Enfim, não deixa ninguém rico não também, assim, de repente. Então, essa empresa aí deu uma ideia de... E se eu fizesse uma empresa que fosse só com as minhas ideias? Porque nessa aí você estava desenvolvendo ideias para quem? N marcas. Teve pra Colgate, LG... Teve vários jogos... Era propaganda ou era jogos? Advergame. 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 Teve vários jogos próprios também, mas que eram todos jogos curtinhos, todos joguinhos Bem pequenos. pequenos, né? Qual era a linguagem? Já era Unity? Não, aí era variado. Tinha coisa em JavaScript, tinha coisa que no finalzinho da época dela já foi Unity, mas bem no final O principal foi... era JavaScript e tinha uma engine própria, cada setor tinha porque eram jogos reutilizáveis, não tinha um engine, era feito um engine para cada temática de jogo. É uma coisa rudimentar. Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade de fazer o curso, tinha um dinheiro reservado, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na Vancouver Film School. Aí esse curso da Vancouver Film School me abriu os horizontes, me deu acesso a empresas muito maiores de games, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Trabalhei com a própria Bethesda, nos joguinhos mobile dela, trabalhei para ela, né? Como funcionário, tipo, aí já não tinha empresa, era eu mesmo, eu presa, né? Trabalhei com a CD Projekt Red, trabalhei com a Telltale Games, com a Crescent Moon Games. Não, trabalhei no Batman, trabalhei no EverQuest, trabalhei nos joguinhos da franquia do Wolf Among Us, aí trabalhei no Fallout Shelter e trabalhei no The Witcher, Cyberpunk na parte de modelagem. Mas, nessa época... Já era Unity. Já era. Não, aí era só modelagem, só arte. E Usa qual o aplicativo? Blender, Blender, principalmente. Blender, né? Principalmente. Blender Substância.
Então, nessa época, eu pensei em... E se eu conseguisse abrir uma escola para trazer essa experiência que eu tive lá com a Vancouver Film School por aqui na nossa região? Aí eu voltei para Maceió, estava por aqui, né? Tu saiu de lá, acaba morando em Vancouver. Quando eu terminei, eu voltei já para voltou cá. Aí Já estava em aqui, Maceió. exatamente. Aí aqui eu disse, não, aqui é possível. Quando não existe oportunidade, então, se aquele local não tem uma oportunidade, é onde existem as oportunidades. Eu acho que é um bom pensamento para se ter aí nesse caso. Então, eu pensei em abrir aí uma escola com os amigos meus, né? Abrimos uma escola de capacitação na área de games. E o nosso objetivo principal era formar a equipe que a gente ia precisar no futuro. Então, foi assim fizemos. Criamos um curso de arte, um de programação, de ilustração, e daí em diante eu pude formar a galera que eu achava que era competente, com a skill set que eu preciso, né, dentro do sonho que eu tenho de fazer um produto global, né? E aí, após a formação dessa equipe, dessa multidisciplinaridade, podemos decidir o que que fazer. Então, eu acho que eu resumi bastante aí A história, minha história, né? até o ponto de me tornar CEO da Lebbits, né? CEO da Labs. Então, resumindo a história do homem. Ele cursou direito, mas não deu certo. Um fracasso total, porque não era parte do propósito. Daí a mãe deu o deadline. Vai! 1 ano para você provar que você é capaz de realizar seus sonhos. Se você não tiver um prazo, você nunca vai conquistar nada. Determine um prazo para você se realizar e doe seu sangue. Skin the game. Enquanto você ficar dividido em várias atividades, nada vai dar certo. Outra lição aprendida. Sobre ser capaz de se desapegar do projeto. Criou um jogo, vendeu, criou a empresa, vendeu e está pivotando, né? A gente usa muito o termo técnico pivotar, que é você ser capaz de inovar e mudar o seu projeto no percurso, né? Então, mudou de profissão, mudou uma pegada e decidiu, depois de se capacitar e trabalhar para grandes empresas, retornar. Você poderia estar trabalhando lá, para onde você quisesse, tranquilamente, Até né? hoje. Até hoje. E pagava bem, ganhando Paga em bem. dólar. Uhum. Bastante bem. Aí, é isso. Acho que você resumiu bastante aí. E de fato, escolher, desapegar e aprender a pivotar. Quando você chegou num momento chave, por que não escolher essa mudança? Mas o que é que te fez mudar? Porque você estava na zona de conforto. Você estava trabalhando, ganhando bem, sendo bem remunerado e fazendo uma coisa que gostava. O que que te fez tomar essa decisão de dizer não quero ir mais por esse caminho e ir para outro? Eu acho que isso vem da minha essência de, desde sempre, não querer apenas interagir, apenas ser um espectador. Apesar de estar trabalhando em grandes jogos, você é uma formiguinha, tipo, você não tem uma opinião criativa gigante. E eu creio que eu tenho uma cabeça tão boa quanto o fundador de uma dessas grandes empresas de games. Então, eu acredito que eu consigo lançar algo que realmente vai impactar e me levar para um novo nível. Eu acho que isso resume bem a minha vida. Quando eu estou num nível ali que eu estabilizo, eu tento ir para o próximo. Mesmo que esse próximo, a chegada para esse próximo... Você tem que dar um passo para trás. Tem que dar um passo para trás para poder... se reerguer, se organizar e ser capaz de... Exatamente. É uma visão muito forte. Parabéns por essa mentalidade. Você ter clareza do processo. Você conseguiu caminhar, desenvolver um set de skills, umas experiências. Você disse, não, peraí, eu já não quero ir por esse caminho. Mas para você poder pivotar, para você fazer essa mudança, essa transição, é necessário realmente dar uns passos para trás para que você possa reestruturar, né? Agora tem que ser muito forte emocionalmente, porque exige riscos. Uhum.
Muitos. Você tem que tomar uma decisão com coragem. A maioria das pessoas tem dificuldade em mudar, porque é muito bom estar naquilo que eu já domino, naquilo que eu já conheço, que para mim é confortável. Eu posso estar lá aqui, trabalhando meu emprego, estou ganhando, estou bem, estou satisfeito, estou conseguindo comprar minhas coisas, meu salário do mês está caindo todo tranquilo, para que você seja capaz de dizer não e arriscar. Tome coragem. Parabéns por essa mentalidade. Eu vejo que você é um cara muito criativo. E isso deixa claro dentro da sua trajetória pelas mudanças que você fez. Eu também venho de família muito voltada ao trabalho, ao funcionalismo público. Então, meus pais sempre me deram esse direcionamento. Não, fez concurso. E essa linha, há muito tempo eu passei. Para quem não sabe, eu já tenho mais de 10 profissões. Já passei em 8 concursos públicos. Já fui garçom. Já fui gerente. Já fui técnico de informática. Já fui vendedor. Já fui analista de sistemas, garoto de programa de computador. Já fui programador, analista de sistemas, consultor empresarial, assim, onde botar, vender coisa na rua, a gente faz tudo um pouco. Agora, essa capacidade de buscar uma base, uma segurança do funcionalismo público vem dos pais. Mas depois que eu conquistei esse bicho, eu quero algo mais. Quero buscar esse lado empreendedor que eu não consegui desenvolver tanto como eu gostaria. Então, isso tem sido uma fonte de realmente causar impacto no mundo, como você falou, né? Deixar sua marca, acredito que eu posso mais. E essa sua mentalidade de pensar, pô, se Steve Jobs, quando você se compara com alguém que fez muito, mesmo que você não consiga chegar lá, cara, o quanto você está progredindo, você já vai andar bastante. E essa visão é muito importante. Quando você não se enxerga grande, você nunca será grande. Você que está me ouvindo aí do outro lado, se você não se enxerga grande, você nunca será grande. E você só precisa de 2 pessoas que acreditem em você. E a primeira é Deus, e ela acredita. A segunda é você. Por mais que o mundo todo duvide, você vai fazer acontecer. Porque tudo começa em você e depois vai impactar os outros. Você começa a criar a sua história todo dia. E parabéns pela história que você tem criado. Mas vamos mudar um pouco de tópico. Falar com um cara que conhece muito sobre metaverso, que é um tema que eu adoro. E queria falar com você um pouco sobre agora a parte mais técnica, mais hard. Quem é da parte de técnica agora vai gostar. Falar um pouco sobre metaverso e blockchain. Me conta um pouquinho essa história assim, do games, para onde como os games tradicionais estão migrando para esse mundo do metaverso, do blockchain. Como foi a sua primeira experiência e como está sendo hoje? Então, voltando no tempo rapidinho, naquela época que eu falei que eu estava fazendo aquele joguinho que usava propriedade intelectual de terceiros e tal, eu conheci nessa mesma época um jogo que tinha 2 anos e pouquinho, chamado Second Life. Uhum. O Second Life, para quem não conhece, ele é de fato um metaverso. Ele é uma experiência multiusuário, onde os criadores do jogo só dão as ferramentas e todo o conteúdo é feito pelos seus usuários. Eu me fascinei pelo aquele conceito. Eu passava incontáveis horas. Quando eu falei que eu quase não ia para a faculdade de Direito, a maior parte do tempo eu estava dentro desse jogo, imerso. Sério? Trabalhando dentro do jogo. Trabalhando por quê? Então, dentro do jogo, eu nunca me interessei em fazer atividades que os outros jogadores faziam. Eu me fascinei pelas ferramentas de criação. Acho que tem o meu perfil, né? Meio maluco. Eu entro num lugar e o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer para causar um impacto nesse ambiente, modificar alguma coisa? Então, eu conheci as ferramentas de criação do Second Life e eu fazia arquitetura de ilha para outros usuários, construía lojas para eles, programava um pouquinho ali coisas rudimentares usando a própria linguagem de programação do Second Life, que é o LSL, né? E com ela eu fiz pequenas coisas ali, itens para outros jogadores e tal. E eu disse, cara, eu acho que isso daqui
tem o potencial de ser o futuro do mundo dos games. Hum. Mas aquilo dali ficou adormecido durante bastante tempo. Eu me dediquei vários anos para esse jogo, mas eu negligenciei ele durante alguns anos depois. Né? Na correria, quando eu me mudei para poder trabalhar e tal. Então, a partir dali, eu me desliguei um pouco desse universo. Mas aquilo ficou adormecido. Uhum. Sabe aquele... Quem quer ser um milionário? Aquele filme que cada coisa ali interliga para Pra um grande prêmio no final, eu enxergo um pouquinho assim a minha vida. Não como quem quer ser um milionário, mas cada etapa que eu passei da minha vida, eu aprendi algo que eu vou usar na próxima. Então, na parte do Second Life, eu entendi o que é um metaverso. Eu sei quais são as ferramentas importantes para um metaverso de sucesso. E na parte de games, eu aprendi a fazer a parte de arte e programação, que eu já usei no Second Life. Aí, mais à frente, eu conheci minha primeira experiência dentro da blockchain foi no Second Life. Eu estava fazendo uma ilha para um usuário, e ele disse, olha, eu posso te pagar com Bitcoin? Eu, não. Não sei como funciona, isso daí não me interessa, não. Eu recebia... Você recebia dinheiro para fazer alguma coisa dentro do Second Life, para usuários? Sim. Tudo que você faz lá dentro é potencializado por uma moeda chamada Liden dólar. Liden. Então... E o que você fazia, por exemplo? Construía ilhas para outros usuários. Tipo, uma casa. Casa, loja, tipo... montava ilha temática. Eu trabalhei em uma ilha lá que era inspirada no Rio de Janeiro. E como é que as pessoas descobriam que você era criador? Então, quando eu trabalhava estava construindo uma ilha... Você botava lá seu nome. Exatamente. Aí, como as ilhas recebiam outros jogadores, e todo jogador é um criador em potencial... quem fez essa parte aqui dessa ilha? Fulano. Aí mandava mensagem para mim. Pode construir isso para mim. E assim... o boca a boca. O Second Life era bem... Boca a boca. Não profissional. Mas eu criei uma estratégia legal que era... Todo mundo quer ser empreendedor. Eu criei uma marca de roupinhas. Fiz todas elas. Tipo, camisa, calça, penteado, um monte de coisa lá dentro do Second Life. Criei uma marca. Aí fiz a logo. Montei a arquitetura da lojinha. E dentro do Second Life você consegue guardar isso no inventário. E no Second Life não tem escassez. Tipo assim... Se eu criei uma camisa, eu posso te vender quantas cópias dela eu quiser. E eu posso definir quais são as permissões que o usuário que comprar vai ter daquela camisa. Por exemplo, se eu sou dono de uma loja e eu estou vendendo para um usuário que vai vestir essa camisa, eu coloco a opção. Ele pode copiar quantas vezes ele quiser, caso ele precise, mas não pode transferir nenhuma vez. Então ele pode ter a mesma camisa, ele pode mudar um pouco a cor de uma para outra, mas ele não consegue transferir para o usuário, ou seja, não consegue vender. Exato. Aí, massa. Muito inovador, hein, cara, o Second Life. Aí vamos para o ponto de que eu tenho uma marca de roupa. Geralmente as pessoas faziam marca e colocavam para vender. Eu fiz o seguinte, eu via que todo mundo quer ter loja, todo mundo lá queria ganhar dinheiro. Eu disse, eu te vendo uma loja inteira, pronta. Você só vai pegar essa loja e colocar numa ilha. Com roupinha já. Já completa, tudo. E eu ainda vendia atualizações. Aí é o seguinte, eu chegava, olha, eu vou te vender essa loja completa, você vai fazer o que você quiser com ela. Vender, comprar, enfim, é sua. Vendia para um usuário. Ia para outro, ele dizia, olha, eu tenho uma loja para vender. Aí, tipo franquia. Só que eu não explicava para ele que não ia ser exclusiva, porque não precisava explicar. Ele estava comprando uma loja bem barata. Tipo, era uma fração do que ele gastaria para criar ele mesmo. Aí eu fiz loja temática, loja de roupa de beisebol, loja de roupa brasileira, loja de biquíni. Aí eu chegava, olha, a loja está pronta para você faturar. E o usuário só tinha que alugar um espaçozinho ali numa ilha e jogar a loja dentro. Aí eu criei esse modelinho e eu achei que funcionava legal. E funcionou durante bastante tempo. E eu recebia na moeda, que é o Liden dólar. O Second Life tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, que muitas pessoas negligenciam o que foi o Second Life, que ele de fato revolucionou. Mas, pela primeira vez, um jogo permitia que você, jogador, recebesse a moeda do jogo, você ia no site deles
e recebia em dólar na sua conta do PayPal. Fantástico. Realmente é muito disruptivo. Muito. Exatamente. Então, naquele ponto que o cara me ofereceu em Bitcoin, eu disse, não, vou aceitar ele em dólar mesmo, pode me pagar. Ele me pagou. Mas aquela fagulhinha ficou ali na minha cabeça, assim. O que será isso? O que será? E foi... Anestesiou, mas sempre ficou ali no fundo. O que é aquele... Porque vai não vai, o Second Life volta pra minha vida, de uma maneira ou outra. E mais à frente, um pouquinho, uns anos depois, 2 anos depois, eu, de fato, entendi o que era Bitcoin um pouco mais, me aprofundei e conheci a tecnologia que eu acredito que vai mudar completamente como a humanidade se relaciona. Por quê? Explica um pouquinho. Mas passa essa mensagem aí. Por que o Bitcoin vai mudar a forma como as pessoas se relacionam? Então, o Bitcoin, ele é revolucionário pelo simples fato dele colocar o poder de volta na mão das pessoas. Ele é uma tecnologia em rede e que só funciona se todos concordam com ela. Se existe uma decisão para ser tomada, essa decisão precisa ser tomada pela maioria. E assim, de fato, é uma democracia de verdade. Democracia de verdade, né? A Web3 na prática. A como eu quero descentralizar a tomada de decisão. Aí não fica um repositório para uma instituição A, B ou C. Está na rede, a rede é pública. E eu só consigo transacionar se todo mundo que está naquele grupo é disruptivo. É bem disruptivo. Exatamente. Então, mas além do Bitcoin, surgiu um pouco tempo depois uma outra tecnologia, que é a tecnologia dos smart contracts, que ela pegou aquilo que já era bom e trouxe uma roupagem ainda maior, uma coisa maior que a rede. O smart contract, eu acredito que ele é mais importante do que a própria rede de pagamentos. Porque o smart contract, ele é um pequeno código que roda dentro da blockchain e que você, como usuário, usa os créditos da rede da blockchain para processar informação dentro desses smart contracts. E esses smart contracts são serverless, ou seja, eles rodam na rede, eles não rodam num data center, numa cloud, eles rodam na rede como um todo. Então, todo mundo que faz parte dessa rede está emprestando um pouquinho do poder computacional para ela, permitindo assim que quando o usuário pague para fazer aquela transação, paga o gas fee, ele está contribuindo para todo mundo que emprestou o poder computacional para a rede. Você que está assistindo, que não sabe o que é blockchain, fala um pouquinho, a gente passou rapidamente já passar para smart contracts, mas queria que você definisse o que seria blockchain. Então, blockchain, o nome define um pouco do que é uma cadeia, ou seja, uma linha de blocos. Blocos de quê? Blockchain, corrente de blocos. Por que corrente primeiro? Porque um vem depois do outro. Então, ele tem uma ordem. Então, você sabe que se você está no bloco 32, antes do 32 veio o 31, independente do que tenha acontecido. E antes do 31 existiu o 30. Então, ele é uma cadeia de blocos. E esses blocos são um bloco de informações. Principais informações que tem num bloco são o saldo de um usuário foi para outro usuário dentro deste bloco. Quem pode verificar o saldo do usuário A que transferiu para o usuário B? A rede inteira dos computadores que estão ligados processando essas transações tem todo um histórico de transações de todo mundo. Então, mas isso não seria muito demorado não para recuperar esses dados que estão, sabe-se lá onde? É aí que está interessante. Ele usa um algoritmo de árvore de informações. Então, se no bloco 32 o usuário está tentando transferir 1000 para o usuário B, isso, é verificado o bloco 31,
o 30, o 29, até encontrar o saldo necessário. Se aquele usuário tinha esse saldo no 31 ou no 30, isso significa que ele pode transferir no 32. Então, por exemplo, se alguém tentar modificar o texto lá no computador dele para dizer que ele tem um saldo maior, na primeira verificação ou na segunda, já vai informar que ele não tem aquele saldo. Interessante. É uma mudança de perspectiva muito grande, né? Ok. Então, blockchain tem muitos usos. Smart contracts. Conta um pouco de um exemplo de um smart contract que, de forma prática, ele foi usado em algum jogo ou negócio em geral. Então, eu vou usar um exemplo que não é um exemplo nosso. Vou pegar um exemplo interessante geral. Tem um smart contract que ele gerencia investimento. O que acontece? Esse smart contract ele é um pequeno código, beleza? Então, nesse pequeno código, várias pessoas investiram nele. Ou seja, pegaram seu saldo e colocaram nele. E receberam de volta tokens que informam o percentual que aquele usuário contribuiu para o balanço geral daquele contrato. Beleza. Após essa primeira fase, esse smart contract investe em outras moedas através de uma votação. Essa votação é gerenciada pela quantidade de tokens que cada usuário pode usar para votar. Então, se você contribuiu 50%, significa que você tem 50% dos votos. E você decide em quais vão ser os investimentos. E precisa de unanimidade ou não? Qual o percentual? Não. Aí é definido pelo smart contract. Quantos por cento? Nesse caso, esse tipo de smart contract é chamado de organização autônoma descentralizada. Exatamente, um DAO. Então, esse que eu estou falando especificamente, ele é focado em investimento em NFTs. Independente de qual a opinião do público sobre investimento em NFT, ou a minha própria opinião sobre investimento em NFT, o contrato faz isso. Ok, falando sobre NFT. Gente, o que seria NFT? Vamos falar uma rápida tradução. NFT, tokens não fungíveis, né? Então, o que seriam esses tokens não fungíveis? São ativos digitais. Ativos que você pode e é único, não pode ser copiado. Ele é gravado unicamente no blockchain e tem um valor único. E normalmente pode ser... Os tokens muito famosos são, por exemplo, os macacos da coleção Bored Ape, que o Neymar comprou, mas pode ser um vídeo, pode ser um meme, pode ser qualquer ativo digital. E isso tem muito valor, porque além do ativo, os NFTs, eles permitem com que você crie benefícios adicionais. Por exemplo, criar uma comunidade para liberar acesso a determinadas coisas. E como é que você enxerga o que seriam os benefícios de NFTs, o potencial do NFT? O NFT, ele potencializa a principal coisa que nós temos hoje de vulnerabilidade, segurança. Por quê? Primeiro que, com a segurança da blockchain e a certeza do histórico de transações, você pode ter a certeza que aquele usuário detém aquele NFT. Então, o primeiro ponto é, se você tem um banco de dados que fulano tem o direito de uso de tal música, e esse banco de dados é corrompido, ou o servidor fica fora do ar, aquele usuário lá perde direito de acesso àquele objeto. Utilizando smart contract e blockchain, primeiro que é impossível você desligar uma blockchain realmente descentralizada, não vou deixar tão claro, porque já aconteceu de blockchains serem desligadas, mas... E você tem a certeza da disponibilidade daquele item. Se o NFT está na blockchain, ele está na blockchain e não há o que tirar dali. Gravou, gravou, já era. E tudo isso potencializado por outra tecnologia, que eu não vou me verticalizar muito, mas é do Interplanetary File System, que permite que você guarde conteúdos maiores que a blockchain não suportaria. E nesses conteúdos maiores você também está descentralizado e a blockchain pode ser usada para provar que você é dono daquele item que está no EPFS. Quais seriam bons exemplos de NFTs que foram interessantes aí nessa jornada? Vamos falar sobre o próprio Bored Ape. Eu acho que
é um exemplo fantástico e que ainda não teve o seu potencial realmente explicado para a grande comunidade. Então, você que vê as NFTs do macaquinho, que Neymar pagou 6,2 milhões em 2 NFTs e deu um pro filho. Hashtag Neymar me adota. E vamos lá, explicar por que esse danado, esse Bored Ape é interessante. Então, o Bored Ape, ele é um ingresso de acesso a uma comunidade. Essa comunidade, extremamente exclusiva, realmente o ingresso é aquele NFT do macaquinho. Teve uma convenção 3 meses atrás, lá em Nova York, que só quem tinha o macaco poderia entrar nessa convenção. E essa convenção vendia itens extremamente exclusivos. Por exemplo, tênis da Nike que só vendeu durante aquele evento, que nunca mais vai ter aquela edição. Então, e além disso, por permitir uma verificação completa de que realmente aquele usuário tem aquele NFT, tem pessoas que dão acesso a outros lugares mais exclusivos. Por exemplo, tem um milionário lá na Europa que ele dá acesso ao iate dele a qualquer um que detém um macaco. E imagine quanto que vale o network com outros milionários. Eu enxergo muito isso, né? Quem é empresário sabe a relevância que é você ter networking, como isso faz com que o seu negócio se potencialize. E do Bored Ape, ele desenvolveu realmente essa comunidade. Então, você tem um WhatsApp de Neymar, de artistas de Hollywood, de empresários milionários. Então, são estrelas potenciais em diversas áreas. Se você precisar fazer algum contato de marketing, de mídia, você tem acesso direto, né? E esse acesso faz todo o diferencial. Se você é empresário, se você tem um negócio, esse contato pode lhe potencializar a outros, né? Então, tem um colega meu que disse: eu não quero dinheiro, eu quero ter amigos. Mais importante que dinheiro são amigos que podem potencializar, trazer o que você precisa. Muito legal, cara, muito legal. Muito importante isso. Quero agora falar um pouco sobre a sua vida pessoal, beleza? Além da tecnologia, que você é um cara que realmente é um cara que é técnico, vocês estão vendo aí, que ele bota muita mão na massa e tem um conteúdo denso. Tá? A gente explicar um pouco sobre isso, blockchain, as camadas. Mas eu quero falar um pouco sobre Cledson agora, ó. Sobre a sua vida pessoal. Então, normalmente eu chamo de momento luz e momento sombra. O que seria esse momento luz? Seria um momento que mais momento luz é o momento que você tem uma grande vitória, que você venceu um grande desafio, que ficou marcado na sua história. Primeiro momento luz, um momento, uma vitória, uma grande conquista que foi uma virada de chave na sua vida. Podemos inverter essa chave? Pode. Porque os dois momentos são extremamente interligados. Perfeito. E o momento sombra veio colado antes do momento luz. O que acontece? Quando eu falei que eu junto com meus amigos, decidimos fundar uma escola para criar os profissionais que nós precisaríamos para o futuro, eu, de fato, como eu falei, eu sou meio maluco, eu não gosto de pensar em uma coisa que é pequena. Eu gosto de pensar como eu posso fazer disso o maior possível. Sim. Então, na criação dessa escola de artes digitais, eu me dediquei 1 milhão de vezes por cento. Você não consegue imaginar a quantidade de horas que eu me dediquei àquele empreendimento. Dormia na empresa, era corriqueiro, era difícil dormir em casa. Eu dormia mais na empresa do que em casa. E chegou um momento que... Mais na empresa do que em casa. Uau. Era, de fato mesmo. Tipo, 4 ou 5 dias na semana. E chegou um momento que aquilo ali me trouxe um estresse tão grande, uma carga emocional tão pesada, realmente estava tão sobrecarregado. Quanto tempo de empresa nisso? Isso foi curtinho, foi 1 ano e meio. No final, assim, desse 1 ano e meio, porque teve meio ano de planejamento,
e 1 ano de execução. Dela, de fato, existir, ter alunos e formar pessoas. Uhum. E eu era o CEO, o professor, meus colegas também eram professores e tal, mas vou falar sobre a minha parte. Os meninos também trabalhavam tanto quanto eu. Sim. Mas foi um tempo estressante realmente para todo mundo. E Mas dava dinheiro? Deu cliente? A escola mal se pagava. Tipo, de fato, assim, era investimento. De amigos, de parentes, todo mundo, assim, ajudando, dando sangue ali. E eu percebi que, cara, por que nós estamos nos dedicando tanto assim? O objetivo inicial não era formar a galera e partir pro mercado. Uhum. A gente já formou. A missão já tá cumprida. Mas antes, tipo, 1 mês antes eu tava, não, vamos franquear, como é que vamos fazer isso? Tem que Mas ter não isso. tá rodando, franquia tem que provar resultado, velho. Mas aí que tá, o resultado vem, tipo, é mais fácil você ter adaptar a escola para ter um modelo de franquia do que você pensar em, não, só vou crescer essa, entendeu? Entendi. Mas, tipo, dava para melhorar muitos processos. Eu tava pensando, como é que a gente melhora para poder ser franqueável? Conversei com pessoas do mercado de franquias, como é que a gente faz uma consultoria e tal. Conversei com investidores, tinha gente disposta a colocar muito dinheiro para transformar aquele negócio num negócio maior. Aí, gente, não é isso. Eu parei assim, depois eu adoeci, teve uma época que eu adoeci nesse finalzinho, além de outros problemas da administração de uma escola gigante. Como é que a gente está se dedicando tanto para algo que não era o objetivo fim? Ele é um objetivo meio. Gente, isso. Acabou. Acabou, gente. Tchau. Vamos partir para outra? E os outros? Não decidiram. Não, nosso ramo é fazer isso e tal. Tudo bem. Então foi eu e um amigo meu, vamos partir para a próxima. A gente partiu para a próxima. Eram 3 pessoas? Eram 5. Eram 5, entendi. 2 ficaram e... 3 ficaram. E 2 saíram. E 2 saíram. Qual era o nome da escola? É a Digital Arts Project. Ainda existe? Não. Acabou. A certeza de um negócio que é puxado. Mas não foi por esse motivo, não. Foi por outros motivos que ela se desligou. Enfim. E aí, cara, não era o objetivo. Então, eu tava me matando por um negócio que não era o negócio. Então foi aí que eu virei a chave e disse, não, é isso aqui. Nosso negócio é outro. Porém, também não era o negócio que abriríamos em seguir. Porque se a escola não era o negócio, o segundo negócio que foi depois da escola, que foi, vamos abrir uma agência para fazer jogos para os outros. Também não era negócio. Quantas pessoas buscam outra empresa para fazer um jogo? Existe um mercado, é um mercado válido, gigante. Mas não era o que eu queria fazer. O que eu queria fazer. Então, também... Normalmente se contrata freela, né? Não contrata empresa. Exatamente. Então, depois de muito tempo na jornada, fazendo um trabalho bem bacana, foi aí que eu disse, não, nós somos uma empresa de produto. Uma empresa de fazer um produto completo, que impacte outros jogos, outras empresas. E aí foi que eu decidi, não, agora está na hora de nós criarmos de fato um produto. Então, Massa. Foi aí que nós viramos a chave e somos... E qual foi o primeiro produto? Foi o Labs já? Não, foi a Labs veio se transformando aí no meio do caminho. Ela, de fato, se tornou o que ela é na pandemia para cá. Do início, assim, da pandemia, né? Então, estamos há 2 anos e meio aí, né? Nessa jornada. Massa. Então, inicialmente, a empresa que você criou, inicialmente fazia o quê? Fazia jogos para outras pessoas. Jogos para outras pessoas. E como você propaganda chegou no mercado? Da TV. Mas eu já tinha os contatos. Então, foi fácil entrar no mercado. Nós fizemos jogos para terceiros. Fizemos propagandas para TV para outras pessoas. Fizemos aplicativos de outras pessoas.
nos tornamos investidores em startups que precisavam de uma mão de obra, nós investimos com a mão de obra, então fiz tanta coisa, coisas impensáveis. Por exemplo, teve um ano inteiro dedicado a jogos educativos. Então, fizemos centenas de jogos. Imagina, centenas de jogos em um ano. Sério? Com a Todos equipe de eles quantas pessoas? Aí já tínhamos uma equipe de 8 pessoas aí nessa. Mas entre idas e vindas, sempre aumentávamos um pouco e retraímos um pouco quando o mercado estava um pouco mais embaixo. E no início da pandemia, eu disse, não. Antes da pandemia ser anunciada de fato, ser transformada no que se tornou. Isso era janeiro. Né? Então, janeiro de 2020, nós decidimos assim, nos transformar. É uma decisão muito difícil. Incrível você chegar a um determinado momento e tomar essa decisão de largar uma escola que você tá como CEO e tá vendo os produtos, o crescimento e de uma hora para outra. Pois é, legal. Foi um momento sombra e um momento luz. E o momento luz, por que isso foi um momento tão representativo? Porque quando iniciou esse processo de transformação de uma empresa de prestação de serviço para uma empresa de produto, eu pude utilizar tudo que eu conhecia até então. Então, tecnologia de games, tecnologia de multiusuários para games, MMO, experiência que eu tive. Pude usar a tecnologia blockchain e pude ajudar outras empresas a lançar seus produtos com tecnologia que eu já conhecia. Né? Massa. Então, realmente você conseguiu trabalhar no seu propósito, naquilo que você queria, né? Então, foi uma virada de chave muito importante. Massa. Então, para a gente encerrar, para a gente seguir essa reta final, queria que você falasse um pouco da sua visão, das perspectivas, do como será, como a gente vai impactar para que mais pessoas estejam aptas a... Eu acredito muito no metaverso, você sabe, eu tenho um projeto da startup Universidade do Metaverso para que mais pessoas sejam impactadas e você faz um trabalho incrível desenvolvendo uma infraestrutura, soluções. E como é que você enxerga que será a tecnologia de metaverso e voltada a esse mundo mais imersivo nos próximos anos? Quais seriam os próximos passos? Então, eu acho que estamos num momento de virada de chave. Isso é como eu enxergo o momento de hoje. Esse momento de virada de chave está no ponto em que serão criados e serão lançados os produtos que vão facilitar o acesso ao que vier a se tornar mais ainda o metaverso. Então, hoje, estamos naquela fase em que surgem os grandes produtos. E, de fato, eu tenho visto ideias geniais. E assim como no passado tivemos pessoas que criticaram a internet, disseram que era uma coisa que ia passar, pessoas que criticaram o primeiro iPhone, foi todo mundo, todos os veículos de mídia, as grandes empresas de telefonia, olharam para aquilo e disseram, isso aí não vai... Não vai vingar. Quem vai usar um telefone sem teclado? Né? Eu lembro disso. Então, estamos naquele momento em que todo mundo critica, poucos sabem o que é, mas poucos visionários estão ali enxergando o real potencial do futuro e vendo e construindo ali nos bastidores o que vão ser os produtos bilionários, trilionários do futuro. Então, você que está nos assistindo hoje, saiba, existe um mercado trilionário, não falei bilionário, eu falei trilionário, de oportunidades, de novas soluções, de facilidades de acesso, com essa tecnologia que está sendo hoje embrionária. Então, hoje, o primeiro iPhone do metaverso está sendo lançado. De que forma você está apto a navegar nessa tendência? Você está apto a saber quais são as oportunidades, quais são as profissões, como é que você pode se conectar, como é que você pode colaborar em um projeto para que você amanhã seja capaz de ser um consultor nessa área, para que você seja um cara que põe a mão na massa, ou você que seja um cara que seja um líder, porque assim, toda empresa ela precisa ter alguém que enxergue além.
Nem todo mundo tem competência técnica de marketing, comportamento do consumidor. Eu enxergo muito o metaverso realmente como a internet antigamente. Hoje, antigamente a internet, para quem não lembra, era só texto, né? Aquele negócio chato, feio, só texto, botava o link e vinha só texto. Depois começou a surgir imagens estáticas. Depois começou a surgir os GIFs, os vídeos. E hoje já temos internet responsiva, já temos vídeos, diversas aplicações na internet com N soluções. Só que no início não era assim. Então hoje realmente existe uma vasta oportunidade de se criar grandes soluções com hardware cada vez mais barato, com 5G aí, com facilidade de conexão, e a Meta investindo fortemente em soluções mais próximas do usuário. Não tenho dúvida que nos próximos 5 anos nós teremos uma parcela considerável da população já entendendo como isso faz parte do dia a dia. Há muito tempo, quando eu iniciei, todos os aplicativos eles eram executáveis, exe, tem que estar instalado no computador. Hoje a maioria dos aplicativos está tudo na nuvem. Nenhuma empresa mais tem o seu servidor local. Então, na minha época, quando eu estudei, você estudava para instalação internet IS4 ou Linux, você tinha que ser bom na infraestrutura para que você ia montar lá o seu servidor, para que esse servidor de arquivos, servidor de acesso, hoje em dia não, amigo, está tudo na nuvem. Como eles vão controlar lá? Você tem hoje toda uma expertise em nuvem, na cloud, como fazer essa infraestrutura, mas nada, mudou completamente o paradigma. Eu enxergo que isso vai estar acontecendo nesse momento. E a última pergunta, para a gente encerrar esse podcast, muito conteúdo, agradecer mais uma vez, Cledson, pela sua disponibilidade e parabéns, cara, pela sua jornada. Eu acho que um cara que saiu do interior de Alagoas, que já rodou o Brasil, já trabalhou em grandes empresas e fora do Brasil, eu lhe parabenizo por tudo que você construiu e saiba que você está inspirando muitas pessoas, tá? Parabéns, foi um prazer lhe conhecer, você é um cara incrível e parceiro, viu? Você pode aguardar aí que coisas muito boas vão sair dessa parceria e essa cabeça. E eu queria que você deixasse a sua mensagem para todo mundo que está nos assistindo, se você pudesse dizer uma frase para que a pessoa, para quem está assistindo hoje, uma oportunidade, para que impactasse todo o mundo, o que é que você falaria hoje? Eu gostaria de falar para todo mundo que está escutando isso aqui, ou assistindo, que com a internet, com o mundo tão conectado quanto ele é hoje, você tem tantas oportunidades quantas você quiser. Você, um pequeno jovem aí que está no interior de Alagoas, aprendendo a programar sozinho no quarto, você tem o potencial de atingir a mesma quantidade de usuários que uma empresa bilionária que quer lançar um produto. A única diferença entre o sucesso e o fracasso é a quantidade do esforço que você vai ter. Então, o segredo é: se esforce e não se apequene, porque você é tão grande quanto os maiores pensadores da história. Porra, pesado essa, viu? Uma salva de palmas. Foi pesada. É isso aí, não se apequene. Você é tão grande quanto aquilo que você acredita ser. Cara, parabéns. Frase fantástica. E com essa aí, eu encerro o podcast de hoje. Até a próxima MetaCast. Valeu! Show!